Quem é Jesus? João 1, versículo 1 a 34. Durante séculos, pessoas têm perguntado quem é Jesus. Era um homem que fez milagres, um profeta, um bom mestre, uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa que veio à Terra para fazer coisas tremendas, para mostrar compaixão. Mas, afinal, quem é Jesus? Os outros evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, tratou desta pergunta de outra forma, de João. Elas falam do ensino de Jesus, dos milagres de Jesus, a história de Jesus. Mas João não trata Jesus assim. No primeiro capítulo temos muitos temas sobre quem Jesus é. Vamos ler em João capítulo 1, versículo 1. E nós somos, com este capítulo, bombardeados com aspectos de quem Jesus é, para quem busca saber quem Jesus é. Quando nós fazemos uma comparação com outras, elas morreram e já não vivem. Alguns, por exemplo, Mohammed era um violento e imoral, mas Jesus não. Então, vamos ver o relato bíblico para saber. No versículo 1, no princípio era aquela que a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio. Então, na criação do mundo, Deus tinha um companheiro, alguém com ele, que se chama a palavra de Deus, a palavra. E nós encontramos aqui que o mundo tem um início. Alguns acham que é o Big Bang, mas a um determinado ponto começou o nosso mundo, foi criado por Deus. Aqui tem este curioso nome, a palavra. O que quer dizer a palavra? É a revelação de quem Deus é. Então, no início, João não fala o nome próprio, porque antes da criação, antes da vinda de Jesus, Jesus não tinha este nome, Jesus. Então, a palavra é Deus em ação. Ele estava como a segunda pessoa do Trindade com Deus, sendo Deus em três formas. E ele é a palavra de Deus. E se nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver quase a mesma linguagem que diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Outra vez temos esta palavra, princípio. E estava com Deus Pai, a palavra que é Deus, que diz aqui, estava com Deus e era Deus. Não era um Deus, como os testemunhos de Jeová afirmem, mas era Deus. Estava com Deus no princípio. Isto é uma coisa extremamente difícil para as nossas mentes, para entender que Deus pode ser representado em três formas. Mas nós não temos problema com água. A água se manifesta em água com líquido, água com gelo e água com vapor. E nós não temos problemas com isto. Versículo 2 diz que ele estava com Deus no princípio. E isto prova ou afirma a preexistência desta palavra, que é Cristo. E afirma isto. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feita. Aqui vemos que Jesus era agente em criação. Estava envolvido o Espírito Santo que pousava sobre a terra e Jesus e o Pai. Todos os três estavam envolvidos na criação do mundo. E versículo 4 diz, nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. Aqui temos uma enigma. O que quer dizer isto, a vida? Porque nós, ao pensar nisto, nós comemos, nós trabalhamos, nós respiramos, vivemos, mas realmente isto não é vida, é sobrevivência. Mas aqui fala de uma vida eterna, a vida que é de Deus. É só possível entender esta vida eterna por conhecer
Deus, com intimidade com Deus. Se olharmos para João 10:10, e João no primeiro capítulo introduz estes temas e são desenvolvidos ao longo do Evangelho. João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O que consiste a vida? A vida consiste em uma pessoa cheia de fé, de paz, de vigor, com esperança, com compaixão, com alegria, com amor. São as marcas de uma pessoa que conhece Cristo, pessoa que não vive em pecado, mas vive em vitória com Cristo. E versículo 5 diz, já falou, 4 falou de luz, agora 5 diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E nós vamos ver isto. Então temos aqui em João muitas declarações. Eu sou pão da vida, eu sou ressurreição e vida, eu sou bom pastor. E nós adquirimos entendimento de quem é Jesus. Ele é a luz do mundo. Em João 8, versículo 12, ele falou nisto depois do incidente com a mulher apanhado em adultério. E Jesus disse a ela, quem é que condena? Ninguém. Então Jesus é quem não condena um pecador que confessa o seu pecado. E ele disse, ao despedir desta mulher, não pecas mais. Capítulo 8, versículo 12. Vá e abandona a sua vida de pecado. Então, isto dá-nos ideia de luz. Luz é cheio de perdão e misericórdia. Luz é cheio de santidade. Eu vou ler versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz representa andar em sabedoria, em direção, em entendimento, em santidade. A luz abre os caminhos para entender quem é Deus. Não andamos em ignorância, confusão, carnalidade, conflitos, pecado, auto-engano, sem rumo. Não, a luz nos direciona e dá-nos liberdade e bondade. Jesus é a luz. É uma declaração extraordinária. Jesus é vida. Jesus é a palavra. Quando Deus falou, haja luz, ele falou e houve luz. Então, as nossas palavras, nossa linguagem representa aquilo que nós pensamos. E ao mandar Jesus ao mundo, nós podemos ver a natureza de Deus. A luz afasta as trevas, ilumina a nossa vida. Sem a luz de Deus, nós somos perdidos. Versículos 6, 7, 8. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, isto é, João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Isto é um tema no livro de João muitas vezes repetidos, de crer, fé, crer. Então, repara isto enquanto eu estou a fazer este estudo sobre o livro de João. Versículo 8, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista apontou sobre Jesus, testificava sobre a vinda de Jesus, e a mensagem de João era, olha, Jesus vem, ele é a luz. E a luz ilumina a consciência de cada pessoa. Pessoas sabem no interior, nas profundezas, de distinguir entre bem e mal. E através de João, as pessoas creram em Jesus. Ele anunciava que Jesus, ele chamava toda a gente para seguir Cristo, para ouvir Cristo. Existe
seta luz na vida das pessoas. Deus ama o mundo, as pessoas criadas por Ele, nós sabemos que o homem é pecador, mas sem cada pessoa tem vertente, a capacidade, generosidade, amor, mas isto não quer dizer que não precisa ser salvo, mas existe algo, uma luz, uma vela, uma chama muito pequena, mas existe em cada pessoa que corresponde ao amor de Cristo, ou pode corresponder. Se uma pessoa tapa e destrói a consciência, esta luz está apagado. Versículo 10, aquela que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. As pessoas não reconheceram Deus. Esta palavra que veio, em outras versões é o Logos, a palavra de Deus, o Logos, verbo, mas isto não transmite muita coisa aos nossos corações. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E quando Jesus veio à terra, ele foi rejeitado pela maioria dos judeus. Eles não aceitaram, especialmente os fariseus, não aceitaram que Jesus era Messias enviado por Deus. E nem a sua família, no primeiro lugar, entenderam quem era Jesus. Eles rejeitaram Jesus. Mas agora, em versículos 12 e 13, João introduz o tema como podemos se tornar filhos de Deus. Este é outro tema ao longo de João, especialmente em capítulo 3. Se não me engano, se vou ver, sim, capítulo 3. E ele destaca a necessidade de crer nele para se tornar um filho de Deus, ou receber Jesus como um Salvador. Não podemos declarar que somos filhos por causa dos nossos pais, filhos de Deus, nem por religião nacional. Quem nasce católica não é um filho de Deus. É só quem nasce de novo de parte de Deus que faz um milagre em alguém. Quem não é filho de Deus é descendência judaica, porque diz aqui um filho só nasce através do Espírito, fé em Cristo Jesus. E aqui em versículo 12, contudo, aos que receberam, as pessoas que recebem Cristo, aos que crerem o seu nome, não crer somente na cabeça, mas crer até um ponto de entregar as suas vidas a Cristo, ter-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou ligação sexual, nem pela vontade de algum homem, por causa de um terceiro partido que quer que nós sejamos filhos de Deus, mas nasceram de Deus. João 3, versículo 5, se olha para isto, 3:5 diz, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito, ou seja, batismo e um batismo no Espírito Santo. Versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, este é o método de entrar em filiação, através da fé nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Ou então, João, como eu já falei, nesta introdução, começa a falar em vários temas e são explicados ao longo do Evangelho. Versículo 14, e nós vamos ver aqui, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Agora nós sabemos, ok, quem é que tornou-se carne e viveu entre nós? Jesus. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, único, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Este capítulo é muito rico, muito denso. Agora temos outras coisas aqui que vimos a sua glória, a glória do Pai, ou seja, a majestade do Pai
é óbvio quando nós olhamos para Jesus. Este é o Shekinah, a natureza do Pai é óbvio quando nós olhamos para Jesus. No Monte de Transfiguração, a glória foi revelado com uma luz brilhante. E esta Shekinah também foi revelada ao Paulo no estrada para Damasco. Jesus veio com uma natureza de providenciar agora graça, providenciar tudo o que precisamos de viver uma vida piedosa, porque diz aqui que ele era cheio de graça e de verdade. Então, ao receber de Cristo, quando nós fazemos uma oração, Jesus, enche-me de graça, enche-me de verdade, Deus responde a este pedido. E versículo 15, João dá testemunho dele, ele exclama, esta é aquela de quem eu falei, vem depois de mim, é superior a mim, porque já existiu antes de mim. Isto é um incógnito. Aquela de quem eu falei, aquela que vem depois de mim, o João Batista nasceu primeiro e 6, 9 meses depois nasceu Jesus. Eram primos. Agora, ele diz uma coisa que não tem lógico. Ele é superior a mim porque já existiu antes de mim. Aqui é uma afirmação de pré-existência de Jesus. E há várias visões e vários episódios no Velho Testamento que mostram que Jesus estava lá, por exemplo, com Abraão, quando ele orava pela cidade de Sodom e Gomorra. E Jesus sempre existia. E versículo 16, todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. O Novo Testamento introduz um tema que é predominante, que é graça. Por que graça? Porque graça indica que nós podemos receber o dom gratuito da vida eterna, ou salvação, sem nós fazermos obras, sem trabalhar para alcançar a presença de Deus e alcançar perdão da nossa culpa. Pois a lei, versículo 17, foi dada por intermédio de Moisés. A graça, a verdade, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isto mostra grande diferença entre a velha aliança, que consistiu em leis e regras, foram dados por Moisés no Monte Sinai, não matarás, não adulterarás, etc. Mas, através de Jesus, ele deu-nos graça e poder para viver uma vida santa. Graças a Deus. A lei foi dada por Moisés, e a lei mata, a lei não concede ajuda, a lei diz o que nós devemos fazer, mas Jesus, através da natureza dele, concede-nos capacidade. Isto veio através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas a Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Agora temos neste capítulo uma expressão de quem Deus é, porque a nossa mente não entende um Deus invisível que é Espírito. Mesmo sabendo que Deus é amor, não adianta, ou Deus é justo, sem olhar para a vida de Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele representa para nós. E nós conhecemos Deus através de Cristo, não através do livro Mormon, ou o Corão, ou outros livros, não. Nem o Jeová do Velho Testamento, através da pessoa de Cristo Jesus. E versículo 19 e até 26, há muita coisa para ler, mas vamos continuar. Isto foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar quem ele era. Agora eles queriam saber a identidade de João. Ele estava a pregar no deserto, e naturalmente os líderes estavam curiosos de quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? Elias. Por que Elias? Porque os judeus creram que ia
havia de nascer um outro Elias, outro Messias, um profeta que ia chegar antes do Messias. E diz, não sou, é profeta. Respondeu, não. Isto vai ao referência em Deuteronômio 18:15, que fala que Deus vai levantar uma pessoa como Moisés, que ia ser um profeta. E alguns destes judeus pensaram que era o Elias, que vem primeiro, que ia de nascer primeiro, ou Moisés, ou até próprio Messias, é uma referência a Messias. Mas João era um precursor do Messias. Nós cremos que o profeta, esta referência do profeta, vou ler em Deuteronômio 18 para ajudar-nos a entender. 18:15, o Senhor, seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-me. E ele era, quando perguntaram a ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto, versículo 22, perguntaram, quando ele disse que não era profeta, João, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levamos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor, ou seja, prepara o caminho para o Senhor. O papel de João Batista era de pregar a necessidade de arrependimento para receber perdão dos pecados e batismo em água. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desarmar os correios de suas sandálias. Tudo isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Isto foi uma preparação para a vinda de Jesus. E não podemos descartar batismo em água e arrependimento dos pecados. Não podemos destacar totalmente em nossa pregação. Espírito Santo, dons do Espírito são imprescindíveis, claro, mas primeiro precisamos de concentrar no Evangelho de arrependimento, perdão dos pecados e a necessidade de receber Cristo como Salvador. E versículo, se não, olha para o versículo 26, 28, diz, responde, eu já li, agora 29 a 34, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, diz, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para os judeus, as pessoas que ouviram João, logo ele se refere ao Cordeiro Pascal, que foi comido no dia de Páscoa para comemorar a libertação da escravidão. E agora ele está a dizer, Jesus é Cordeiro. Já temos aqui várias palavras e identificações de Jesus. Luz, Jesus era luz, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é vida, ele é cheio de graça, cheio de verdade. Agora temos, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira pecado. Ele vai morrer na cruz para tirar pecado. Este é aquele a quem eu me referi quando diz, vem depois de mim, versículo 30, um homem que é superior a mim, porque já existiu antes de mim. Eu mesmo não o conheci, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. E agora João falou do penúltimo característica de Jesus, que ele vê o Espírito Santo a descer sobre ele, parava sobre ele, estava pousado sobre, permaneceu sobre ele, o Espírito Santo de unção. A palavra Cristo quer dizer ungido por óleo, ungido pelo Espírito Santo. E os reis, os profetas e outros líderes eram ungidos
pelo Espírito Santo para fazer os seus trabalhos. Por exemplo, Moisés e outros. Ele viu o Espírito Santo sobre ele, que desceu dos céus. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou por batizar com água não me tivesse dito: aquela sobre quem você vê o Espírito descer, permanecer, esse é o que eu batizo com o Espírito Santo. Eu disse a penúltima, mas existe outra. Que Jesus batiza com o Espírito Santo. Se você pergunta quem é Jesus, também a outra resposta é: ele é quem batiza com o Espírito Santo. Ele é quem tem o Espírito Santo na vida dele. Agora, versículo 34, para terminar, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Por que os fariseus mataram Jesus? Porque ele reivindicou ser Filho de Deus, ou seja, era mesmo Deus de forma humana. E ao longo do livro de João, ele diz: eu sou, ele não diz Deus é, eu sou o pão da vida, etc. Então, o livro de João está a afirmar tudo sobre Jesus. Então, temos um quadro bastante denso das qualidades de Jesus. O Filho de Deus, quem batiza no Espírito Santo, Cordeiro de Deus, a luz, cheio de graça, cheio de verdade, tem uma vida completamente eterna e sobrenatural para nos dar. Ele nos concede graça, capacidade. E Ele é a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, Ele faz milagres em nossas vidas, ao nosso ouvir e obedecer e crer na palavra. E Ele é Criador. Quando Ele quer, Ele cria em nós santidade, capacidade, alegria, esperança. Isto é nosso Deus. Então, Jesus existiu antes da fundação do mundo, estava com o Pai, Ele é Deus. Então, temos aqui, neste capítulo, uma descrição repleta de quem Deus, Jesus é. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém.